contando uma historinha para vocês, que vai mostrar muito do que a gente precisa em termos de profissão, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em uma situação de desemprego, né? O que nos exige essa busca constante, quais são as emoções, pelo que a gente passa nesta fase, né? A gente sabe que quanto maior as taxas de desemprego, mais pessoas nessa situação de ansiedade, e aí para trazê-los para esse cenário, eu queria contar uma historinha para depois tranquilizá-los com as nossas dicas, né? Eu vou falar para vocês de uma pessoa, de um cara que ele era alcoólatra, tá? Ele era depressivo, ele era agressivo, tá? Ele vivia metido em confusões, tá? Inúmeras vezes ele arrumava briga, inúmeras vezes ele era demitido porque entrava em conflito, inclusive corporal, nos locais onde trabalhava. Ele verbalizava, né, que durante muitos anos da vida dele ele teve empregos nos quais ele odiava, tá? E isso perdurou por mais da metade da vida dele, né? E ele era considerado por grande parte das pessoas que conviviam com ele uma pessoa desagradável, tá? Então partindo do pressuposto aqui, né, os meus alunos sabem que a gente sempre vem nessa linha da psicologia de pensar no outro, né? Era alguém muito angustiado, era alguém que gritava por suporte, né, que precisava ali de uma ajuda e que se encontrava numa situação da qual muitas pessoas também se encontram, né? E aí as pessoas diziam que ele era o famoso sem futuro. E aí a gente vai entender se de fato era, né? E aí eu vou perguntar para vocês, né, se vocês sabem qual é a diferença dele para tantas outras pessoas, né? Tem muita gente que de fato trabalha por mais da metade da vida no que não gosta, tem muita gente que direciona suas angústias, suas aflições para vícios ou para sublimações outras que visem tirá-la daquele foco, mas que não conseguem saída. Qual foi a grande diferença dele para toda essa gama de pessoas que vive isso cotidianamente? Ele amava escrever, tá? Desde jovem, mesmo nessa rotina, todos os dias, no horário de almoço, ele ia para a biblioteca pública da cidade, lia, lia, lia e lia, né? E aí eu aproveito até o gancho que a professora Viviane trouxe para já falar um pouco da importância do aprimoramento, a importância do conhecimento. Claro que a gente tem um momento na palestra para falar sobre isso, mas ele tinha isso como algo tácito, ele tinha isso como uma coisa dele, era implícito, ele fazia isso por prazer, né? E a gente vai entender um pouco mais desta rotina desse homem, porque os anos se passam, e aí lá pelos 40 anos de idade, né, lendo todos os dias, mas vivenciando uma rotina estressante, na qual ele mesmo considerava ruim, ele começa a trabalhar nos Correios, tá? Emprego não é no Brasil, tá? Depois que vocês descobrirem quem é, eu falo de onde é, mas ele começa a trabalhar nos Correios por 10 horas por dia, tá? Ele chega em casa, obviamente, super cansado, né? Frequentemente ele tem discussões com a companheira dele, né? A gente viu que ele é adicto de álcool, a gente viu que ele é agressivo, né? E ele tem essas discussões frequentes, ele bebe muitas vezes até não conseguir ficar em pé, mas mesmo depois de tudo isso, ele faz o que ele ama. Todo santo dia ele senta para escrever os seus livros, tá? E isso todos os dias mesmo, tá? Então, mesmo diante de todo esse cenário, né, do qual só de imaginar, tenho certeza que muitos de nós já pensam em, poxa, eu quero descansar, eu quero dormir, eu quero ficar na minha. Não, ele fazia tudo isso, passava por todos esses eventos estressores, ia lá e escrevia todo santo dia, tá? E lá pelos 49 anos de idade, né, ele vai receber uma primeira oferta para publicar um dos seus livros, tá? E esse livro foi um absurdo sucesso. E aí a gente tem aqui uma reviravolta, né? Não é um sem futuro. Vemos aí que é uma pessoa que identificou a sua paixão
e ele mesmo diz, né, descubra o que você ama e deixe que isso te mate. Charles Bukowski. Essa frase é muito emblemática, né, até um pouco forte, mas ela diz muito daquilo que a gente precisa, né, enquanto pessoa. A vida ela é, de certa forma, curta, ela está sujeita a eventos externos, né, nós estamos aí em meio a uma pandemia, todo mundo sabe, todo mundo vivencia, então há muitas coisas com as quais a gente não consegue obter controle, mas ainda assim a gente, quando tem uma paixão, quando identifica essa paixão, a gente consegue revolucionar, a gente consegue mudar o cenário, né? E eu estou dizendo isso para vocês antes de falar de montagem de currículo, pelo seguinte ponto, né? O segredo dele ele vai servir para todo mundo aqui, né? A ideia é que eu traga um passo a passo para que a gente consiga, de alguma maneira, viabilizar essa paixão que vocês têm, né? Aproximar essa paixão de vocês com aquilo que o mundo tem a oferecer. A ideia aqui é que vocês, de alguma maneira, através dos currículos, através da postura na entrevista, através do direcionamento de carreira de vocês, vocês criem a possibilidade de fazer esse sonho se tornar realidade. E assim como ele, aos 49 anos, conseguiu se tornar um enorme sucesso, que vocês consigam, a partir de já, galgar o espaço necessário, o espaço desejado de vocês, né? E primeiro, acho que para falar sobre isso e para motivá-los, de certa forma, a primeira dica, a primeira sugestão é que vocês achem a sua paixão. Imagino eu que vocês já tenham, né, um norte nesse sentido, haja vista o fato de grande parte de vocês cursar o ensino superior, de ter uma identificação com o curso no qual vocês participam. Vejo isso nas minhas turmas, abraço lá para o pessoal de Mauá, de Osasco, de Guarulhos. Tá? E dá para sentir, né, nas aulas, nas discussões que surgem, dá para sentir essa paixão. Então, encontrem-na, né, porque a partir do momento que vocês identificarem ela, tudo passa a ser mais fácil. Por quê? A paixão ela disciplina, né? Todo mundo já foi apaixonado por uma pessoa, por um emprego, por algo. Quando a gente se apaixona, a gente se move em direção a, né? E isso nos disciplina, a gente busca fazer por aquilo. Então, a paixão ela é uma coisa muito importante, né? A motivação ela vem e vai, e isso é normal, nós somos seres humanos, a gente precisa também entender isso, né? E tirar um pouco essa máxima de que nós somos sempre obrigados a se sentir motivado a todo instante. Isso é inviável do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista humano, né? E essa motivação ela vem, ela vai. Há dias em que você acorda com muito mais engajamento, há dias em que você acorda não tão bem, é normal. Agora, quando você tem disciplina, a disciplina ela te sustenta, inclusive nesses momentos de baixa motivação. Por isso, ela é tão importante. Por isso, eu quis começar a palestra falando sobre isso. Tá? E aí, entendendo que a partir de agora vocês já criaram ali um sinal de alerta e vão começar a se disciplinar, vamos às dicas para a questão do currículo, né?